diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, o que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aplauda. Isso. No versículo de número 7 diz: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Bom, todo mundo sabe que Jó, ele passou por algumas dificuldades, ele padeceu algumas dificuldades sobre a sua vida. Se nós continuarmos lendo aqui, a Bíblia diz assim: e Deus virou o cativeiro de Jó. No versículo de número 10 diz: e Deus virou o cativeiro de Jó e abençoou Jó. E Deus abençoou Jó agora mais do que antes. Deus, ele começou a abençoar ainda mais Jó do que Jó ele já tinha sido abençoado. Repita comigo: os últimos dias de Jó foram mais abençoados do que os primeiros. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. O fim das coisas costuma ser melhor do que o início delas, do que o começo delas. Mas e quando nós estamos no nosso momento de aprendizado, nós estamos no nosso momento de dificuldade, passando, aprendendo do Senhor, permitindo que o Senhor derrame graça e virtude sobre a nossa vida e conhecimento, e de repente nós falamos: Senhor, eu não quero passar por isso. Porque o problema não é não passar pelo deserto. O problema é chegar no deserto e permanecer nele de uma forma com que ele fosse o nosso alicerce. Muitos de nós já fez do deserto o nosso alicerce. Muitos de nós já se alicerçou de tal forma no deserto que disse assim: vou sair daqui não, aqui tá bom. Por quê? Porque a Bíblia diz: sem profecia o meu povo perece. Sem profecia o povo morre. Sem profecia nós não conseguimos caminhar na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos olhar para o Senhor e precisamos saber que tem algo sobrenatural na nossa vida. E quando nós estamos no deserto, vem muitas coisas sobre a nossa vida, e a tendência do coração e da mente do ser humano, principalmente do cristão, é abrir, é fechar, melhor dizendo, uma barreira em volta de si, com medo de tudo aquilo que vem, seja bom ou seja ruim. Quem lembra da história daquela mulher que de repente o profeta ele estava passando e ela disse: marido, façamos um quartinho em cima aqui, perto da casa, para este profeta, para este homem de Deus, e há de ser que quando ele passar por aqui, por essa terra, e não tiver nenhum lugar para ele dormir, para ele repousar, ele entra e repouse aqui. Quem se lembra dessa história? Aquela mulher, ela não tinha pedido nada para o profeta. Tudo que era material, tudo que era de bom dessa terra, ela já tinha. Ela era uma mulher que financeiramente e materialmente ela era uma mulher abençoada. Mas de repente agora o profeta ele descobre que ela ainda queria uma coisa. Ela ainda tinha no seu coração alguma coisa. Então quando aquela mulher ela chega até diante do profeta, ele manda buscar ela, ela chega na porta daquele quarto. Aquele quarto, para quem não sabe, ele se chama hospedaria. Aquele quartinho que, quando eles disseram assim: e não se achou lugar para Jesus na hospedaria, não era um hotel. Era um quartinho na casa de um parente, porque a tradição judaica ela não ensina isso, que sempre tem que ter um quarto em cima para os profetas, para os homens de Deus passar. E agora ela sobe naquela hospedaria e ela chega diante da porta e ele diz assim: tu vai ter. Sabe, ela já tinha passado por tanta coisa na vida dela, ela já estava tanto tempo naquele deserto do pedido,
naquele deserto do clamor, onde ela olhava e via sim Deus, e era abençoada em algumas partes da sua vida, mas o seu coração ainda faltava alguma coisa, na sua vida ainda faltava alguma coisa, que ela criou uma barreira, aquelas profecias. E agora quando o profeta disse, você vai ter, aquela mulher, ela cria uma barreira, ela diz não. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por tantas dificuldades, que quando a bênção chega na nossa vida, nós olhamos e dizemos, não, obrigado. Isso é a síndrome do deserto. É a síndrome de ter medo das mudanças e daquilo que vem para a nossa vida. É a síndrome de medo daquilo que Deus ele derrama sobre nós. Todas as vezes que chega novidade de Deus para a nossa vida, a gente fala assim, não, obrigado, tá bom desse jeito. E aí o nosso coração, dentro do nosso coração, nós preferimos ficar muitas vezes no Egito do que entrar na terra prometida. Quantas vezes a gente já não olhou e falou, não, eu vou ficar no deserto, e se for para sair daqui eu volto para o Egito, lá tinha cebola, tinha alho, do que entrar na terra prometida. Porque muitas vezes nós temos medo da novidade sobre a nossa vida. Nós temos medo do que aquilo que Deus ele pode fazer e Ele vai fazer. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que Deus ele veio para nos restaurar, Deus ele está aqui, o Deus da restauração. Quem acredita no Deus da restauração? Levanta a sua mão. Quando a Bíblia ela coloca Deus na nossa vida como um Deus da restauração, Ele vem para restaurar os nossos princípios, a nossa fé, a graça sobre a nossa vida. Mas Ele vem para nos mostrar coisas novas, coisas que no livro dele eu tenho certeza que já está escrito. A Marina já pisou lá, o pastor Henrique Samuel já pisou. Lugares como o Santo dos Santos, que você nunca viu com seus olhos carnais, mas eu tenho certeza que você sente falta, porque quando nós começamos a adorar a Deus, dá a impressão que o céu ele está descendo onde você está. É porque você espiritualmente já esteve lá, não nesse seu corpo carnal, mas quando você morava dentro do coração de Deus. E agora Deus ele estabelece um tempo, o ano de 2018, um propósito e uma missão para você. E diz, vai ter uma hora que eu vou começar a fazer alguma coisa nova na vida deste povo. Vai ter uma hora que eu vou começar a fazer alguma coisa nova na vida dele, na vida dela. Vai ter uma hora que eu vou começar a mostrar as novidades e aquilo que para mim eu sei que já é existente, porque eu já determinei, eu já predestinei, está ali. Coisas que talvez era para a gente ter tomado posse antes, mas por causa da bênção de nós termos o livre-arbítrio, a gente andar para onde quer, nós fomos para o caminho errado e ainda não conseguimos tomar posse. Coisas que Deus ele já tentou derramar, já tentou te entregar um monte de vezes, e você falou, não, eu vou por este caminho aqui. Sabe por quê, Deus? Porque antes eu andar no deserto que eu já conheço, ou eu voltar para o Egito de onde eu vim, do que eu entrar em Canaã. Isso na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, você mulher de Deus, você homem de Deus, isso na nossa vida é uma coisa infelizmente tão natural, que daqueles que saíram do Egito com Moisés, sabe quantos entraram na terra prometida? Será que tem que ser assim? Você saiu do Egito, vai morrer no deserto? Existe um ditado nosso, né, que a gente nada e morre na praia, é isso? Será que vai ter que ser assim? O nosso povo, a nossa geração, ela sair do Egito, mas morrer no deserto? Ou será que você tem o direito de sair do Egito, passar pelo deserto, aprender, ver a glória de Deus, entrar pela terra prometida e dizer, grandioso és tu, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor, Deus de toda a terra? Será que você tem o direito de tomar posse das bênçãos? Ou será que você vai ter que morrer no deserto, andando de um lado para o outro e falando assim, Deus, eu sei que um dia minha família vai ser liberta, eu sei que um dia eu vou tomar posse do teu chamado, do teu ministério, eu sei que um dia a unção vai ser derramada sobre a minha vida, eu sei que um dia eu vou adquirir a libertação, eu sei que um dia eu vou ver a glória do Senhor na minha vida. Mas aí a gente fica andando pelo deserto, e a gente anda de um lado para o outro, e de vez em quando acontece alguma coisa, você olha para cima e fala, Deus, por que para mim tudo é mais difícil? E Deus está dizendo, não é para ser assim, é simplesmente para caminhar pelo deserto, passar por ele.
O nosso alicerce, ele tem que estar em Jesus. Não é porque Deus fala no deserto, não é porque Deus opera no deserto que você tem que viver no deserto. Não é por isso. Não é porque Deus ele opera na sua vida, Ele faz algumas maravilhas no deserto. Lá, o deserto é para você aprender a dar valor nas coisas grandes que Deus ele vai colocar sobre a sua vida para você administrar. Isso aqui vale um glória a Deus. Eu vou falar de novo para você entender. O deserto é para você valorizar as coisas grandes que Deus está depositando na sua vida. Se eu fosse você, eu fechava os seus olhos, eu levantava sua mão e tomava posse disso, em nome de Jesus. O deserto que você passa é para você tomar posse das grandezas que Deus vai depositar sobre a sua vida ainda neste ano de 2018. Em nome de Jesus, eu determino toda barreira caindo por terra até o final deste ano. Mas para isso você precisa entender que o poder de Deus ele já está sobre você. Repita comigo: o poder de Deus e a graça de Deus, ela já está sobre mim. Só que sabe uma coisa que é interessante? Aí aquele povo, Neemias, meu irmão, eu nunca vi uma equipe. A equipe de tal igreja é uma benção. Não, a equipe da igreja aquela lá que ela é uma benção. Não, a equipe, meu irmão, você quer ver uma equipe que era uma benção? A equipe depois do exílio, aquela equipe era uma bênção. General Zorobabel, o prumo estava na mão dele, o construtor. Quem que nós vamos levantar como sacerdote? Esdras. E para a reconstrução, tem um profeta lá chamado Neemias, um jovem que nunca murmurou, que era uma pessoa tão boa, tão íntegra, que o próprio rei olhou para ele e falou: Neemias, eu nunca te vi triste, o que está acontecendo contigo? Ele disse: Senhor, eu estou aqui no castelo, está uma bênção para mim. Eu estou aqui neste lugar que está tudo sendo abençoado, mas o meu povo está sofrendo, porque a minha terra ela está em ruínas. Sabe, existem momentos que Deus ele coloca no seu coração um sofrimento pela terra que você habita. Sabe por quê? Porque quando Deus ele abençoa a terra que você habita, automaticamente Ele está abençoando você, Ele está abençoando a sua família, Ele está abençoando os teus filhos, Ele está abençoando aqueles que vêm, a sua geração, a geração que vem depois de você. Ele está abençoando aquilo que você coloca a planta dos seus pés. Então agora, aquela equipe se junta para fazer a obra de Deus. E aí um profeta chamado Zacarias começa a advertir eles de algumas coisas. Tem Abacuque também. Acredito eu que um levita que subia com seus instrumentos de cordas ao monte, para orar. Aquele que diz assim: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida, a faz notificada. Aviva, Senhor, derrama vida. Porque não adianta ter uma obra de Deus, não adianta ter uma igreja, tem que ter vida, tem que ter vivência. Não adianta ter conhecimento da palavra, tem que ter vivência na palavra. Não adianta ter conhecimento ministerial, tem que ter vivência ministerial. Não adianta ter conhecimento, eu conheço Deus. Não, o negócio é viver com Ele, é viver nele, é permitir que Ele viva em ti, para poder dizer, como Paulo disse: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em. E aí aquela equipe está trabalhando agora, fazendo aquilo que Deus ele colocou nessa terra para fazer, agindo, restaurando, colocando tudo de pé. A prova estava tão grande que a Bíblia diz que uma época eles teve que pegar os instrumentos de conserto de um lado, que eram as ferramentas, enxada e tudo aquilo de um lado com uma mão, e arma de guerra com a outra, porque o inimigo podia vir a qualquer momento. Só que sabe o que era interessante? Mesmo passando aquela dificuldade, ele sabia que ainda que ele estava naquele pequeno deserto, ele estava tendo que reconstruir tudo, ele já estava pisando, ele já estava próximo da terra prometida. Porque alguém chega diante de Neemias e fala assim: Neemias, eu tenho uma fofoca para te contar, eu tenho alguma coisa para te contar do outro povo. Eu vou te falar um negócio que, olha, eu vou deixar você com a orelha
eu vou deixar você esperto, porque tem alguém tramando contra você. Ele diz: eu estou ocupado demais, eu estou em uma grande obra, eu não tenho tempo para isso, porque se eu descer para ter contigo, se eu me colocar à sua altura, fofoqueiro, a obra pode cessar na minha vida, meu irmão. Não permita que a obra cesse na sua vida, não permita que aquilo que Deus está fazendo pare, por conta de fofoca, de intriga, daquilo que disse, daquilo que disseram. Continue orando, adorando, continue buscando, continue jejuando, continue permitindo que Deus Ele faça na sua vida. Tem gente que já pisou na terra prometida, porque o negócio não é sair do Egito, o negócio é tirar o Egito de nós. Eu saí do Egito, mas e aí? E o Egito saiu de nós? Porque os nossos costumes, até os nossos usos e costumes da igreja cristã brasileira, igreja evangélica brasileira, até os nossos costumes, a maioria é tudo egípcia, babilônica. Não vou começar a falar aqui para não escandalizar, mas alguns utensílios que nós usamos aí, nós deixamos os utensílios que Deus usava de lado, começamos a usar, até as roupas são babilônicas. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela ainda está cativa no deserto. Muitos de nós até saiu do deserto já passou até Jericó, já derrubou o trem já. Chegou lá, deu 6 voltas durante 6 dias. No 7º dia deu mais 7 voltas. Chutou o muro caiu, tocaram a buzina, chofar. Vamos derrubar, eles derrubaram. E a hora que pisou na terra, a hora que eles fechou o olho, em vez deles ver Canaã, os cachos de uva, leite, mel, sabe o que eles viram? Deserto. Talvez Deus esteja falando com você aqui hoje, que já está na terra prometida, mas que ainda está agindo como se estivesse no deserto. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando com alguém aqui hoje, que já está com os pés na terra prometida, mas a sua mente ainda está como se você estivesse no deserto. Meu irmão, pare de agir como se você estivesse no deserto. Pare, libere essa mente, liberta. A Bíblia diz, porque Jesus Ele veio, e quando Ele veio para te libertar, para que você seja livre. Não se torne colocar debaixo do jugo da escravidão. Ele não disse: não se coloque debaixo da escravidão. Ele disse: não se coloque no jugo da escravidão. Sabe o que é isso? Você não é mais escravo, mas ainda sofre aquilo que os escravos sofriam. Você não é mais deste mundo, mas ainda sofre o que este mundo sofre. Sabe, meu irmão, Deus Ele está olhando para nós, Ele está falando: eu preciso que esse povo entenda que as últimas coisas vão ser melhor do que as primeiras coisas. O último tempo agora tem que ser melhor do que o primeiro tempo. No mínimo, você adquiriu conhecimento, no mínimo, que é a maior riqueza. Agora imagina o que Deus quer fazer na sua vida, se você parar e pensar: Deus, amanhã o Senhor prometeu que seria melhor do que hoje, e hoje tem que ser melhor do que ontem, e depois da manhã tem que ser melhor que amanhã. E Ele vai falando assim, de glória em glória, de vitória em vitória. Eis que eu te dou terras, eis que eu te dou posses, eis que tu possuirás as nações de tempos em tempos. Quem já ouviu essa passagem? Sabe o que é tomar posse das bênçãos de tempos em tempos? Sabe o que é você batalhar e conseguir conquistar aquilo que Deus tem para você de tempos em tempos? Fechou o seu primeiro ciclo, fechou o seu primeiro tempo. O que Deus fez na sua vida? Mudou muito de um ano para cá. Então saiba que tem que mudar mais daqui. Mas aí você tem 2 escolhas hoje. Você tomar o caminho que Deus Ele não tem para ti, e Ele vai deixar você ir por este caminho, e até vai te abençoar um pouco neste caminho, porque Ele é Deus. Ou você quer tomar o caminho que Deus Ele preparou para você. Nós estivemos falando aqui esses dias que a maturidade ministerial, ela é conhecida, ela é fácil de ser conhecida. A Bíblia diz assim:
Quando eu era um menino, eu andava por onde eu queria, para onde eu queria. Mas um dia, tu chegarás a ser velho, e aí, alguém vai pegar na tua mão e vai te ajudar a caminhar. É simples, para você entender a maturidade espiritual. Senhor, quando eu estou maduro, espiritualmente, ministerialmente? É simples. É quando você já não dá conta mais de caminhar com as suas próprias pernas, com a sua própria força, e dizer: Senhor, eu vou caminhar segundo o seu caminhar, eu vou falar segundo o seu falar, eu vou agir segundo o seu agir, eu vou me levantar segundo o seu levantar. Aí de repente Deus, ele começa a vir sobre a sua vida, como ele fez em Davi, e o próprio Deus, ele começa a falar para Davi, através de Davi, dizendo: eu vou profetizar segundo o seu profetizar, eu vou glorificar segundo o seu glorificar, eu vou estar diante do Senhor, Senhor, porque eu me alegro na tua presença, eu me alegro quando o azeite é derramado sobre a minha vida e o meu coração. É tempo de aprender. Que Satanás, ele quer tentar nos deixar cativo dentro da nossa própria mente. Existe um mundo maior do que a mente, o raciocínio, o intelecto humano? Não existe. O raciocínio humano, ele vai para vários lugares. Não tem limite. Agora pensa, Satanás, ele quer só te deixar perdido dentro disso aí. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre você, quando o Espírito Santo de Deus, ele toma conta da sua vida, ele dirige os seus caminhos, ele vem com vingança. E quando a gente fala vingança, irmão, não é para matar todo mundo que fez mal para você, não. Quando ele vem com justiça, porque a justiça de Deus, muitos têm que entender isso. Todo mundo fala: Deus é justiça também, ele vai pesar a mão. Não é assim não, moço. A justiça de Deus, ela é simples. Você pega uma balança, não é balança digital não, aquelas balanças bonitinhas assim. Então você coloca um peso de um lado e um peso de outro. A justiça de Deus é simplesmente isso, é balancear. Deus justificar significa balancear as coisas. É por isso que ele diz que ele veio, preste atenção, ele veio para te justificar. Ele olhou e falou: não há um justo sequer, então eu vou justificar essa terra. Quando ele veio para trazer a justiça, ele veio para trazer o equilíbrio. Ou seja, agora você tem autoridade. Antigamente você não tinha autoridade para falar: sai para lá, Satanás. Aí Satanás falava: sai para lá o quê? Você tem altura para falar comigo não, quem manda aqui é eu. Mas agora pelo sangue de Jesus, ele nos justificou e ele nos colocou a altura. E quando você diz: sai para lá, Satanás, é em nome de... ele tem que abaixar a cabeça e falar: tudo bem. Isso é a justiça de Deus. É balancear as coisas, é nivelar o poder de Deus, é colocar uma equidade entre a graça de Deus que está sobre a sua vida e aquilo que nós adquirimos por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. Sabe, meu irmão, é tempo de Deus fazer como ele fez com Jó. A Bíblia diz que no último tempo, então, Deus, ele abençoou abundantemente Jó. Como a sua vida já foi? Como a sua vida já foi? Ministerialmente? Como a sua vida financeira já foi? Pega a melhor etapa da sua vida financeira. Pega a melhor etapa da sua vida no ministério. Pega a melhor etapa da sua vida em comunhão com Deus. Pega a melhor etapa na sua vida em tudo. Pega essa melhor etapa. Bruno, não vale falar que a melhor etapa na sua vida era antes de casar não, viu? Porque é depois de casar. Fique de pé em nome de Jesus. Pegue a melhor etapa da sua vida. Agora o que Deus quer fazer é abençoar, a partir de hoje, mais do que este tempo na sua vida. É o tempo daqui para frente ser mais abençoado do que Ele fez até nesse momento sobre você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Santíssimo Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Em nome de Jesus, Pai,
Venha derramar da tua graça, venha derramar do teu poder, venha derramar da tua unção, em nome de Jesus. Que o seu poder ele venha estar sobre nós. Espírito Santo de Deus, esses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, esses meus irmãos que estão, Senhor, sendo abençoados com esta mensagem, derrama da tua graça sobre eles, Pai, para neste último tempo eles serem mais abençoados do que eles jamais foram em suas vidas. Que o Senhor ele venha restaurar ministério, que o Senhor venha restaurar a vida financeira, que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que o diabo, que Satanás tentou roubar. Em nome de Jesus, que a tua graça ela venha estar sobre nós, Pai, para fazer segundo aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Venha dirigir os nossos caminhos, venha dirigir os nossos passos, em nome de Jesus, Pai. Venha dirigir, Senhor, os nossos pensamentos, que a nossa vontade ela seja te adorar, te glorificar e te buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu repreendo toda cilada, toda astúcia de Satanás que venha para tentar conturbar essas mentes, para tentar manipular essas mentes, para tentar dizer que é ruim aquilo que o Senhor já disse que é bom. Em nome de Jesus, que a tua vontade ela venha reinar sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a fazer novidades sobre a vida deste povo, Deus. Em nome de Jesus, o deserto ele vai ficar para trás. Nos ensina, Pai, a ser gratos pela Canaã, a ser gratos pela nova terra que nós pisamos, por aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus.